Olá pessoal, estamos hoje aqui para discutir um tema que já está bastante pacificado, que a grande maioria das empresas, se não todas, já entraram, já sabem, já fuçam, mas que é sempre importante trazer aqui as anuências que isso e as repercussões que lá atrás a gente já dizia que estão e vão ocorrer dentro disso. Que tema é esse? Na verdade, nós vamos falar alguma coisa sobre o e-social. Especificamente sobre os eventos do e-social ligados à nossa área. Qual área? A área da segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, nós estamos aqui falando de 3 eventos. O primeiro deles, o 2210, o 2220 e o 2240. Por que nós vamos estar nisso? E é importante que a gente saliente o seguinte: eles não estão apartados do resto do e-social. Então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o total, a totalidade de todas as informações que se leva ao e-social. O e-social é uma plataforma que ela não é facultativa, é obrigatória, onde dados da empresa e dos trabalhadores são levados à publicidade do Estado, ou seja, dentro do e-social, vários órgãos, vários ministérios, várias instituições ligadas e que fazem parte do contexto administrativo do Estado a enxergam. Por exemplo, vamos falar dos os mais importantes na relação capital-trabalho, né? Que é o Ministério do Trabalho e o Ministério e a Previdência Social. Vamos nos ater a esses dois. Embora exista aí fundo de garantia, todos os outros enxergam isso. E lembrando sempre que isso tudo está assestado, tudo isso está sendo visto em tempo real quando se coloca a plataforma pela Receita Federal, porque está dentro do site da Receita Federal. Importante salientar dentro disso também, que eu acho que isso é uma das coisas que muitas vezes a gente esquece, que as informações que são levadas ao e-social, elas são levadas pela própria empresa, ou seja, não se trata de uma condição ativa do Estado tentando buscar dados, tentando saber sobre aquela condição, mas na verdade é o próprio indivíduo, é a própria empresa, a própria pessoa jurídica que leva aquilo às custas da sua responsabilidade dada a algum ente da empresa, seja ele proprietário ou procurador, que vai lá e coloca todos os dados e, afinal, coloca a sua assinatura eletrônica. Por que isso é importante? É importante porque não dá para se discutir se o dado foi extraído, se o dado está correto, que sou eu que estou colocando. É como, por isso está na Receita Federal, como imposto de renda. Não dá para você dizer, não, mas o Estado olhou aquilo de forma errada. Não, fui eu que imputei o dado. Se imputou errado, fui eu que imputei errado. Bom, muito bem. Qual é a finalidade da gente estar chamando a atenção disso? Nós estamos chamando a atenção disso porque o que a gente tem observado é que até pelos vários adiamentos que o e-social teve durante a sua implantação, houve um lapso de tempo onde algumas empresas estavam preparadas para imputar os dados. Quando isso era adiado, ela segurava, obviamente, não imputava. O tempo foi passando, quando realmente o e-social entrou, vamos dizer assim, na obrigação, na necessidade de ser imputado pelas empresas pela obrigação de Estado, ela jogou esses dados, ela imputou esses dados na plataforma e ela imputou muitas vezes com atraso de lapso de mudanças exercidas ou que existiam dentro, que ocorreram dentro da empresa nesse momento do adiamento. E mais ainda, nós temos também aquelas empresas que foram deixando e apostando que talvez o e-social não entrasse e que foram obrigadas a imputar esses dados de uma vez só, da forma como se encontrava, da forma em que estava. Muito bem. O que eu recomendo e por que nós estamos aqui tentando buscar tudo isso, tentando minimizar e melhorar esta condição? Porque a gente se depara muitas vezes com algumas informações quando se imputa os eventos de saúde e segurança do trabalho, que esses foram os últimos a entrarem na obrigação
das empresas com relação ao E-Social. Volto a repetir, o 2210, 2220, 2240, e aí a gente se depara com algumas coisas que diz assim, ó, a empresa vira pra gente e diz assim, nossa, mas isso, da onde você tirou? Nossa, essa não é a função do indivíduo, só que isso é o que está imputado. Pode ser a função, mas não é a atividade. Pode ser a condição a qual ele exercia, mas não exerce mais as suas atividades pela empresa. Então, o primeiro aspecto aqui que eu queria chamar a atenção é que o E-Social é uma plataforma dinâmica, ela não é totalmente inerte, ou seja, aquilo que eu imputei lá atrás não quer dizer que eu não possa modificar, e devo modificar, e tenho obrigação de modificar todas as vezes que houver qualquer alteração do que? Da relação capital-trabalho, da atividade do indivíduo, do salário do indivíduo, da condição que, obviamente, sairão os recolhimentos em relação à mudança de salário, enfim, de todo esse contexto. Essa importância, gente, é tão grande hoje, o E-Social tomou um vulto tão importante que tudo aquilo que se busque, e essas informações valem tanto para a empresa quanto para o trabalhador, tudo aquilo que a Previdência Social possa extrair disso serão as condições sob as quais todas as possibilidades de utilização da Previdência Social, seja como benefício ou seja como pagamento, como recolhimento para a empresa, estarão atreladas a essas informações. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Porque o que eu gostaria de deixar aqui recomendado, o que eu gostaria de deixar aqui sacramentado, é que os eventos que são afetos à nossa seara, eles muitas vezes, quando a gente vai buscar dados para que eles sejam imputados, para que eles sejam enviados, seja do PCMSO ou até de acidente de trabalho ou doença ocupacional, mediante o evento que nos obriga, via Previdência Social, a emitir o CAT, a gente se depara com algumas coisas que você olha e fala, não, isso daqui não está na atividade do indivíduo. Se você pôs lá, não atualizou, e ele corre o infortúnio, ele ocorre um infortúnio, e ele precisa, de alguma forma, de utilizar-se do benefício, com certeza isso trará problemas para você. Então, atualizem o cadastro. Os eventos relativos ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É muito claro e óbvio que eles estão vinculados ao risco existente, ao PGR existente. Para que se pense nesses riscos e possa se fazer avaliação capaz de gerar os ASOs, os atestados de saúde ocupacional, existe a necessidade de que toda a condição anterior, lá da frente, tenha que estar atualizada e tenha que estar com a atividade descrita dentro daquilo que o indivíduo faz, e não daquilo que uma simples análise de CBO nos traduziu para que nós possamos, para aquilo que foi implantado num primeiro momento no E-Social. Outra coisa que eu chamo a atenção, só para a gente pensar nisso, é assim, todos os programas previstos dentro da portaria 3214/78 e nas obviamente, dentro das normas regulamentares ali contidas, eles estão vinculados à relação capital-trabalho. Portanto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, por esse vínculo, eu tenho que saber qual é a relação capital-trabalho. O que aquele indivíduo faz, como ele faz, por que ele faz, em que setor ele faz, quais são as condições sob as quais ele eventualmente pode exercer uma atividade. E isso tudo tem que estar provisionado dentro do E-Social, até para que se possa fazer e exercer as atividades, a segurança, a condição de prevenção da saúde do trabalhador. Lembrando sempre que saúde é o bem-estar físico e social, físico-social e mental, e não ausência de doença. Por que você está falando isso, João? Eu estou falando isso por um simples motivo, que é importante que nós saibamos qual é a condição trazida daquele trabalhador para o dia a dia dele na empresa. E agora, com os modificativos todos dessas normas, com a atualização delas, cada vez mais importante se faz essa análise. Inclusive agora,
com a entrada de toda a análise psicossocial, de toda a condição psicossocial trazida pela NR1, que essa com certeza vai depender e tem que depender da atualização da condição real da atividade do trabalhador dentro da empresa. Pessoal, por hoje acho que é isso. O recado maior que eu queria deixar aqui é: não se iludam. O e-social é uma coisa dinâmica. Não imaginem porque eu fiz lá atrás, porque eu uso para folha de pagamento, ou porque A ou B se utiliza daquilo para efeito estatístico, que está resolvido. Não, ele é dinâmico, ele tem que ser mudado, modificado, atualizado a cada mudança de qualquer dos procedimentos ali existentes. Por quê? Porque você tem dentro dele uma condição, primeiro, traduzida pela empresa, uma condição de informações dadas pela empresa. E segundo, as repercussões maiores disso é dentro daquilo que eu possa fazer de prevenção na integridade física e na saúde do trabalhador, que são as condições previstas e que foram os últimos eventos a serem implantados dentro do e-social. Portanto, não imagine que o e-social é um documento pura e simplesmente que eu tenho que levar, trazer, deixar, esquecer. Não, ele é um documento que eu tenho que, primeiro, consultar e atualizar a cada procedimento. Tanto é verdade que até os atestados de afastamento devam e têm que ser lançados dentro do e-social. Até porque esses são sinais de alerta dentro das condições de medicina ocupacional. Na medida em que eu tenho aquilo epidemiologicamente visto e epidemiologicamente analisado pela medicina ocupacional, seja ela por prestação de serviço ou seja ela própria da empresa, eu posso, às custas dos afastamentos, detectar qualquer condição que possa estar trazendo prejuízo à saúde do meu trabalhador. Beleza? Então acho que isso por hoje é só. E lembre-se sempre, e-social não é documento de gaveta, não é documento só para eu jogar na plataforma. É um documento que tem que estar muito bem atualizado e, sobretudo, muito bem transcrito, e que ele tem que trazer a veracidade das condições às quais a plataforma, ele é levado à plataforma. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima.